Olá, seja bem-vindo ao dia 144 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos encerrando hoje o livro de Daniel, nos capítulos 11 e 12, e começando Esdras, capítulo 1, e também o Salmo 76. Mas o que eu quero meditar aqui para encerrar o livro de Daniel é o capítulo 12. O livro de Daniel, ele é um livro maravilhoso, né? E ele fala sobre o tempo do fim. Ou seja, ele também é apocalíptico. Hum. Tanto que os estudiosos, quem para estudar o fim dos tempos, né, sempre pega Apocalipse e o livro de Daniel. Mas eu já te falo que não adianta nada ler Apocalipse e Daniel sem a compreensão do livro dos profetas. E sem a compreensão, para que tudo isso? Por isso que a gente termina Daniel e já começa Esdras. Mas, aqui no capítulo 12, a partir do verso 1, nós lemos: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Amém? Viu, gente? Vamos ter vida com o Senhor para ser liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: Haverá um tempo, tempos e meio tempo quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu, siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que esperar alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amém. É, eu acho, assim, sempre muito. Eu acho assim, eu acho muitas coisas, na verdade, mas tem pessoas que ficam fazendo conta. Ai, já passou o ano X do ano Y, né? Sempre tem uma mente que vem e faz cálculo desde quando, desde Adão e Eva, e não sei o que, começa a fazer. Mas, e assim, a própria Bíblia, né, nos dá tempo, né? Que nem 1.290 dias. Tá, quando que é isso? 1.290 dias a partir de qual data? De qual calendário? E aqui já começa muita confusão, porque assim, os judeus, Israel, eles seguem um calendário lunar, ou seja, pela contagem das luas. Por que que eles fazem isso? Porque Deus manda eles contarem as luas para marcarem o tempo. Olha que coisa linda. Viu, gente? Isso é obediência. Já nós, aqui no Brasil, nós seguimos o calendário solar, que é a contagem do sol. Entende a diferença? Por isso que é tão discrepante os meses, os anos, né?
e tudo mais, por causa da contagem. A lua é uma coisa, o sol é outra. Então aqui já tem uma confusão. Se você está que dia? No calendário de quem? Na contagem de quem? Da lua, do sol, das estrelas, e aí? Mas, entre uma coisa e outra, é por isso que Jesus fala para a gente prestar atenção nos sinais dos tempos, e eu creio sim que vivemos o tempo do fim, mas ao mesmo tempo ficarmos o quê? Vigilantes. Que eu e você sejamos encontrados como Daniel, fiéis até o fim. É, e aqui nesse trecho me chama muita atenção o seguinte: essa questão, né? Todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida será liberto. Liberto. Então, assim, é impossível ter vida com o Senhor e não ser liberto. É para quem está escrito. Nem todos estão escritos no livro da vida. Tem gente que fala, é todo mundo filho de Deus. Não é. É tudo a mesma coisa. Não é. Se ler a Bíblia direitinho, você vai ver que não é. E fala: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. E esta é a missão de quem é filho de Deus. Esta é a missão para quem abre a boca e fala: sou crente, sou de Jesus. Não sei, cadê seus frutos? Você reluz. Veja, aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. É aqui, este lugar que Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Onde você está, tem que ter clareza. Você é luz. Porque Jesus, que é a luz, habita em você. Então pensa, você é uma pessoinha, quando você nasce de novo, Jesus, né, o Espírito se torna cheio do Espírito Santo, ali tem luz. Jesus vem e ilumina através de você. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Eu tenho muito cuidado, assim, né, com o que eu falo, com o que eu ensino, porque eu sei disso. Ai de mim se algum ensinamento que eu deixar aqui levar alguém para um lugar de injustiça, a praticar a injustiça. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: ai daqueles que fazem um desses pequeninos pecar. E eu não quero ser essa pessoa. Mas, tanto eu e você, temos a responsabilidade de conduzir as pessoas à justiça. Que justiça? Não a justiça do homem, mas a justiça de Deus. E você só sabe o que é a justiça de Deus quando você lê a Bíblia. Porque a justiça de Deus, ela vai 100% na contramão do mundo. Então, a justiça de Deus diz o seguinte: se você emprestou dinheiro para uma pessoa que ela não tinha nada, e essa pessoa não tem condições de te pagar, você não pode ir lá e tirar tudo que ela tem porque ela te deve. Você tem que perdoar a dívida. Essa é a justiça de Deus, que diz assim: olha, se ele está te devendo, você tem que chegar num acordo no qual a pessoa consiga te pagar. Mas a verdade é que assim, perdoe a dívida, perdoa. Coloca na conta de justiça do Senhor: Senhor, olha, eu estou perdoando essa dívida de fulano. Essa é a justiça de Deus. Mas o que nós somos ensinados? Não, protesta, processa, tira tudo que ele tem, tira tudo que ela tem. Faz pagar, faz a pessoa ficar na miséria. Isso não é justiça de Deus. E aí nós vemos nessa onda maldita de divórcios dentro da igreja, que é exatamente isso, um tirando tudo do outro, deixando o outro na miséria, na amargura. Isso não é justiça de Deus. Ai, mas é justo que tenha me traído, que tenha roubado. Que você casou com essa pessoa. Busca a justiça do Senhor, de falar: Senhor, eu estou renunciando isso por amor a Ti. Vou perdoar essa dívida. Eu passei por isso uma vez, que aconteceu exatamente isso. A pessoa roubou. Me roubou mesmo, eu fiquei muito indignada. E depois de muito tempo amargurando, eu fui lá e falei assim: Senhor, tá aqui.
tá aqui a dívida, a pessoa me deve, eu não vou me desgastar com isso. É muito injusto. É injusto o que ela fez, mas eu não vou me desgastar. Eu vou depositar no teu altar, Pai, como realmente como um ato de justiça. Eu vou esperar que o Senhor faça a justiça. Se passaram, deixa eu fazer conta, né? Que eu sou dessa. Se passaram 5 anos entre uma coisa e outra. 5 anos. Que eu tomei essa atitude, coloquei no altar do Senhor e tal. E ali eu tinha muita convicção que de alguma maneira o Senhor iria me ressarcir. Então se passaram 5 anos. E o Senhor falou para mim assim: eu vou te devolver esse dinheiro agora. Você acredita? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Dali um tempo, eu fechei um projeto e o valor do projeto era exatamente aquele valor. E para mim foi muito claro, o senhor falando assim: está aqui o pagamento da sua dívida. Aí você fala assim, ué, mas você teve que trabalhar? Sim, eu tive que trabalhar, mas eu trabalhei bem menos do que eu deveria ter trabalhado. Então, assim, o senhor, ele paga. Posso te... Nossa, o senhor paga. Depositei como justiça e o senhor, depois de 5 anos, ele falou assim: eu estou te devolvendo. Eu vou te devolver desta maneira, né? E foi incrível. Então, continuando. E ali, é, e aqui também, continuando, o que mais me chama atenção é essa parte. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus, da verdade. Vivemos dias de alucinação. Eu, Fátima, assim, eu sou um tanto pé atrás com inteligência artificial, desde sempre. Eu fiz um curso técnico em 1900 bolinha, em processamento de dados. Ali eu aprendi a programar e eu entendi a lógica da informática, programar mesmo, fazer o programa, né, no computador. Então existe uma lógica, existe uma narrativa. O computador ele não pensa por si só. Alguém fala para ele como ele tem que se comportar. Entende? A inteligência, ela não é solta. Ela não é o mundo será governado por robôs. Sim, mas alguém tem que mandar neste robô. Ele não tem vida própria. Essa é a enganação, né? Tipo, o robô. Não, teve uma mente, uma pessoa com uma mente inteligente que desenvolveu aquilo e encheu aquele robô de conteúdo e fez esse desenho, falando para o robô como ele tem que se comportar. Então, quando você vai lá e joga um texto no chat GPT, falando, chat GPT faz isso para mim. Nossa, que inteligente, o chat GPT faz tudo. Não, inteligente quem desenhou o chat GPT. Que, mediante a pergunta que você faz, ele consegue dar uma resposta coerente com a pergunta e traz desenhadinho bonitinho. Então, o inteligente foi quem desenhou. Ele, por si só, não é inteligente. Entendeu? Mas as pessoas irão em busca de maior conhecimento. Por quê? Porque, assim, ao mesmo tempo que vivemos geração dessa inteligência tecnológica, as pessoas estão cada vez mais burras. Não pensam por si só. Por exemplo, esse chat mesmo. As pessoas não sabem escrever um texto, aí joga lá, fala, chat, escreve para mim. Ele vai lá e escreve. Que trabalho que a pessoa fez? Nenhum. Então, as pessoas estão sendo condicionadas a não pensar, que é o maior mal que está atingindo as crianças hoje em dia, que fica na frente de um computador jogando, mas elas não se movimentam mais, elas não pensam mais, elas não ficam mais no ócio, elas não são mais frustradas. Estão ficando sem maturidade, sem conhecimento. Então ele fala assim: olha, muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, ou seja, para pensar. Muitos irão buscar conhecimento, mas será que eles vão encontrar conhecimento? Por isso que eu me dedico a ler Bíblia e estar aqui falando com vocês todo dia, porque eu espero que você esteja lendo a sua Bíblia. Para quando alguém tiver uma dúvida, você tem que saber orientar essa pessoa, você tem que ter conhecimento da verdade para poder passar.
E aqui, no verso 10, diz o seguinte: muitos serão purificados, muitos, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Então a pessoa ímpia, ela olha para tudo isso e fala assim: ai, mas o mundo sempre foi assim. Ai, não, nada a ver. É a turma do nada a ver. É a turma de falar assim: não, o mundo não vai acabar, não. Ixi, as pessoas estão esperando o apocalipse já faz 1000 anos. Até agora não aconteceu. Não vai acontecer, não. Os ímpios continuarão ímpios. Continuarão os ímpios. Por quê? Coração duro. Um coração que não se abre para mudar, para ser refinado, para ser alvejado. Não. Os ímpios, de coração duro, que não quer saber do Senhor, eles vão continuar assim. Porque para eles, tanto faz como tanto fez, são pessoas cheias de inteligência, de intelecto, coração duro, que não se arrepende. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Ou seja, os ímpios não estão nem aí para os tempos, para as situações, nem aí para nada. Mas os sábios, quem é sábio, está atento a tudo, vendo tudo. Nós vivemos esse tempo de estarmos atentos aos sinais. Jesus está voltando. Mas quando ele voltar, será que ele encontrará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar coração sedento dele? Pessoas esperando para que ele volte? Nós temos que trabalhar como se Jesus fosse voltar hoje, no temor do Senhor, pregando a verdade em todo o tempo. Mas o que acontece com a igreja que está se comportando como se Jesus fosse voltar daqui a 10.000 anos, e até lá tem muita coisa para acontecer. Vamos viver o hoje só por hoje, para que se preocupar? Não. Os sábios se atentam para os sinais dos tempos e vai em busca de mais sabedoria, mais conhecimento do Senhor, para que o reino dele seja estabelecido e quando Jesus voltar, tem uma multidão para acompanhá-lo. Queridos, medite na palavra de Daniel, sabendo que essa palavra é para hoje. Muitos já estão em busca do conhecimento da verdade, porque existe muita confusão, principalmente dentro da igreja. Mas eu e você temos que ser capazes de anunciar o evangelho da paz, da verdade, o evangelho que liberta. Os sábios levam em consideração tudo isso que está escrito aqui, mas os ímpios não. Então tem pessoas que você vai falar com elas, o coração está duro, ela não está nem aí para você. Não insiste não. Mas tem outras pessoas que mesmo na impureza do pecado, elas estão sedentas. Elas estão falando, me fala como sair disso. Me conta como eu posso ser curado disso. E você tem que saber falar para elas. A cura é Jesus. Então, quando fala assim, os ímpios continuarão ímpios, está falando daquela pessoa que não quer saber do Senhor. Tem gente que não quer saber do Senhor. E você tem que ter a maturidade de discernir isso, porque eles vão continuar assim. Mas tem outras pessoas que, mesmo vivendo na iniquidade, essas pessoas, elas querem Jesus, querem a verdade que liberta. E é aqui que você precisa do Espírito Santo para discernir entre um e outro e poder falar o coração delas. Amém? Que você tenha discernimento neste tempo. Te amamos, Senhor. Jesus, aguardamos a sua volta. Enquanto aguardamos, Jesus, te pedimos misericórdia. Nos ajuda a viver o dia de hoje, esperando a sua volta, nos rendendo a ti em todo momento. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida que glorifica o teu nome, de verdade. Uma vida que resplandece a tua luz. Abençoa-nos, Jesus, com sabedoria, com conhecimento da tua verdade e nos capacita para sermos realmente ministros da tua paz e da tua verdade.
Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém.